Muito bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, depende do lugar em que nos esteja a assistir. São todos muito bem-vindos, estamos felizes de estar aqui. Vamos dar continuidade ao tema do santuário, não é? Que já começamos. E eu vou fazer uma oração, está bem? Oremos então. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, soberano do universo, ao seu nome seja dada toda a honra e toda a glória. Suplicamos que neste momento em que vamos abrir a sua palavra, que o Senhor nos dê entendimento para compreender assunto tão importante. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido ouvinte, seja cumprimentado mais uma vez, então, nesta hora. Gostaríamos de fazer uma resenha rápida do que nós falamos na primeira gravação, quando nós expusemos, então, uma, uma explanação geral sobre o santuário. Vimos aí as três fases: a fase da justificação, a fase de santificação e a fase da glorificação. Basicamente, no primeiro vídeo, nós falamos do ministério de Cristo na Terra, que foi a primeira parte aonde o santuário terrestre, ele então fazia menção, que era o pátio. Vimos que Jesus desceu do céu e no pátio existem dois móveis, que é, primeiro, o altar de sacrifício e depois, então, a pia, onde o sacerdote se banhava antes de entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, assim, nos seus ministérios. Mas, quando Cristo veio do céu, ele primeiro achou a pia, que era, então, o batismo, do qual Cristo, através de João Batista, foi batizado, e depois, então, o ministério de Cristo natural, e foi, então, o sacrifício de Cristo na cruz, aonde, então, parafraseia aí o altar de sacrifício desse primeiro compartimento. Nós vimos que o santuário, querido ouvinte, ele é extremamente importante para a salvação. O cristianismo em geral, hoje, não estuda mais o santuário. Mas nem eu e nem você estaremos salvos se não passarmos por essas três fases, que é a justificação, a santificação e a glorificação. Ninguém vai ser salvo para o reino dos céus se não tiver passado por essas três fases. E que muitas vezes, por não conhecermos, ou por não estudarmos, ou porque a nossa igreja não nos requer a comunicação e também, vamos dizer, o conhecimento dessa verdade, ela fica, então, vamos dizer assim, fora do escopo, vamos dizer assim, hoje, religioso. Mas é muito importante que você ouça a primeira gravação, ouça essa segunda aqui, porque hoje nós vamos fazer a gravação sobre as duas últimas partes, que é o lugar santo e o lugar santíssimo, onde parafraseia, então, a santificação e a glorificação. Agora, é muito importante que você compreenda que, para o pecador, ele sempre vai entrar na parte da justificação em primeiro lugar. E por isso que nós vimos lá na primeira gravação que todo pecador, quando necessário, através do seu pecado, ele levava uma oferta para a expiação do seu pecado. E ele passava, então, pela primeira porta que nós vimos aí, que era chamada o caminho. Quando Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele fazia menção das três portas, das três fases do santuário, que é muito importante. Então, o pecador passava pela porta, o caminho, e ele se encontrava com o sacerdote, onde então imolava o cordeiro, e o sacerdote fazia toda aquela para então realmente fazer a purificação do pecado naquela condição, onde agora parafraseia todo o ministério de Cristo, aonde realmente vai ser então é, visto toda a condição de Deus, então, expiar o pecado do ser humano. E pasmem vocês, todo pecador, ele precisava fazer isso
para poder, então, ser justificado do seu pecado e perdoado, evidentemente. Belinha, na segunda gravação, então, agora que nós vamos falar do lugar santo e do lugar santíssimo, está contigo aí Uhum. para você, então, comandar o nosso estudo de hoje. Exatamente isso que tu acabaste de dizer é muito importante e nós, eu penso que teremos visto no primeiro estudo, Mateus 1:21, quando o anjo fala com a Maria e lhe diz, ela dará à luz um filho, não é? A quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Então, o objetivo da vinda de Jesus a esta terra era salvar o povo dos pecados, porque havia efetivamente havido uma separação. O pecado faz separação e fez e faz separação entre nós e Deus. Então, Jesus veio para fazer a ligação novamente do céu com a terra e eliminar o pecado naquele que realmente quer, não é verdade? Naquele que crê e que permite e que aceita o método que Deus escolheu. E isto é muito importante porque no livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 8, tinha havido alguma coisa, tinha havido um poder nesta terra que Deus descreve, não vamos agora estudar aqui o livro de Daniel, mas há um poder que Deus designa como chifre pequeno, portanto era é um reino pequeno, pequeno nas dimensões, mas muito forte. E o que é que esse reino fez? No capítulo 8, no versículo 11, diz que esse reino, esse poder terrestre, se engrandeceu até ao príncipe do exército, que é Cristo, e lhe tirou o holocausto contínuo. Onde é que está o holocausto contínuo? No santuário. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Versículo 12. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão, lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Portanto, este poder terrestre, ele não só deitou por terra a verdade, mas também o santuário. E O que fez é que isto prosperar a mentira. Exatamente, e fez prosperar a mentira. Portanto, Deus já nos estava aqui a dizer que era necessário um povo que levantasse novamente este conceito, este conhecimento do santuário. Porquê? Porque o teu caminho, ó Deus, está no santuário, como diz o Salmo 77:13. Agora, Então, Belinha, sim, nesse ponto é muito importante que o ouvinte veja que Isaías, no capítulo 58, no verso 12, ele fala exatamente isso. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Olha só. exatamente. Portanto, Deus realmente teria um povo que teria este conhecimento, que teria preservado este conhecimento do santuário, não é verdade? E é isso que nós estamos aqui a fazer, a trazer para vocês este conhecimento do santuário. Porquê? Não é tanto para sabermos o que é que significa o altar dos sacrifícios, a pia, a mesa dos pães da proposição, a O menorá. candelabro. Exatamente. Não é tanto por isso, se bem que isso também é importante e cada um desses móveis tem um significado e aponta para Jesus. O altar dos sacrifícios no pátio apontava para a cruz, que era onde Cristo foi sacrificado. A pia representa o batismo por imersão. Por imersão. Não é só com umas gotinhas no alto da cabeça, não. É por imersão porque é um símbolo do sepultamento. Sim, diz, Denis. Tem um detalhe importante, Belinha, que hoje no mundo cristão, as pessoas entendem que Cristo fez tudo na cruz. Na cruz foi uma etapa. Então, o pátio representava o ministério de Cristo terrestre, mas não é só Exato. o ministério de Cristo terrestre. Não. Existem mais duas fases que é muito importante e que é pouco conhecido, pouco estudado, e é nessa parte que nós precisamos conhecer para a nossa salvação. É muito importante isso. Exatamente, porque quando Jesus saiu aqui da terra, ou seja, do pátio, e subiu ao céu, ele entrou aonde? No Ele lugar santo. entrou
no lugar santo, ou seja, no tabernáculo, no santuário celestial. E isso nós encontramos, como nós já tínhamos visto em Hebreus, no capítulo 8. Versículo 1 e 2 diz: Ora, do que estamos dizendo, Hebreus 8, 1 e 2, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Então este é o ponto principal, meus amigos, isto é muito importante. Temos um sumo sacerdote, que no espanhol se diz sumo pontífice, temos um apenas, tal que se assentou nos céus, não é na terra. Não é os santuários na terra. Aliás, na terra nem se deveriam chamar santuários, porque só existe santuário, só existe um, e é o que está no céu. Está assentado nos céus à direita do trono da majestade. Então temos aqui duas pessoas. Temos a majestade e temos aquele que está sentado à direita da majestade, que é o Filho, Jesus Cristo. Versículo 2. Esse é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então, o que Deus está a dizer aqui é que o ponto principal é que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que se assentou no céu à direita do trono da majestade. Quando é que isto aconteceu? 40 dias depois de Jesus ter ressuscitado. Ele entrou no santuário celestial, construído pelo próprio Pai, do qual o santuário na terra era uma maquete, podemos dizer, não é? E então o que é que ele é um tipo, o que é que Jesus foi fazer lá? E aqui é que está a importância, por isso é que eu dizia há pouco, não é tanto os móveis, mas é o ministério de Cristo. O que é que Cristo está a fazer quando entrou no lugar santo do santuário? Porque, como a Denis disse muito bem, existem dois compartimentos no santuário, o santo e o lugar santíssimo. Agora, a nossa questão é, o que é que ele está a fazer, o que é que ele estaria fazendo no santo e até quando é que ele estaria lá no santo? Lembrem-se que aquele poder que lemos há pouco em Daniel, ele deitou o santuário por terra. Deitou a verdade por terra e estabeleceu a mentira. Ou seja, por isso é que o mundo cristão não conhece isto. Porque há vários anos atrás, esse poder terrestre começou a implantar outros santuários e outros sacerdotes, mas tirou da mente das pessoas o verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então é para Jesus Cristo que nós temos que olhar e estudar o que é que ele está fazendo no lugar santo. Diz, ias dizer qualquer coisa. Não, é o seguinte, Belinha. Quando nós passarmos agora para o lugar santo, o ministério de Cristo, até 1844, do qual você vai falar, é importante que o ouvinte saiba o que hoje Cristo está fazendo e o que ele requer de nós para a nossa salvação. Porque senão fica algo assim muito, vamos assim, na vala comum. E Deus não trabalha dessa forma. E é importante que nós saibamos como é o método de Deus na salvação, para que nós sigamos esse caminho, que no primeiro vídeo nós falamos, que o santuário, como diz lá em Salmo 77, verso 13, que o santuário é o caminho do Senhor, e que deve ser o nosso caminho também para a salvação. Exatamente. E isso é para isso que nós queremos, não é? Estudar aqui, para que as pessoas entendam que nós não estamos perdidos, nós não estamos sozinhos. E o problema do pecado não é nenhum ser humano que consegue resolver. Só Jesus Cristo. Porquê? Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, vejam o que diz aqui. Está falando de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, olhem o que diz, versículo 12. Quer que eu leia, Belinha? Sim, podes ler, por favor. E Aliás, não podes há ler o 11. salvação. Desculpa, podes começar por ler o 11 para as pessoas Sim. entenderem melhor. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Então, meus amigos, esqueçam ser salvos por causa disto, ou por estarmos nesta igreja, ou por causa desta pessoa ou daquela. Esqueçam. O que a Bíblia nos diz, e o que nos interessa é o que Deus diz, é que só somos salvos por um nome: Jesus Cristo. E em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, ele fala a mesma coisa com outras palavras. Ele diz o seguinte: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe outro nome, Belém. Eu estou-me a rir porque eu estava exatamente com a Bíblia aberta nesse versículo para ler agora de seguida. Portanto, Deus está aqui a conduzir, nós estamos com o mesmo espírito. Efetivamente, em 1 de Timóteo, capítulo 2, para todos poderem confirmar o que nós estamos a dizer, capítulo 2, versículo 5. E eu até vou ler outra vez, mais devagarinho, para todos perceberem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E aqui diz quem é: Jesus Cristo, homem. Homem. Isto é importante. Porquê que não é Jesus Cristo Deus? Se ele é Deus, ele aceitou a adoração. Ele aceitou ser adorado. E ele próprio diz: só ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mas porquê que diz que era Jesus Cristo homem? Precisamente porque só um homem é que podia derramar sangue. E sem derramamento de sangue, diz-nos em Hebreus, não há remissão de pecados. E não só, isto é muito importante, é que ele não só, podemos ler esse texto que é para não ficarmos com dúvidas, no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso é que ele, sendo divino, ele se fez carne. Só em carne é que ele poderia derramar o seu sangue. E ele próprio diz aos sacerdotes: antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, o que quer dizer que ele já existia antes de Abraão, mas não em carne, existia em espírito. Mas a dada altura, no tempo certo, ele veio em carne, precisamente para quê? Não só para derramar o seu sangue. E isso ele fez no altar dos sacrifícios, no altar dos holocaustos, que é um símbolo da cruz. Mas, porque é que diz aqui em Timóteo, novamente, capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador? Um só mediador, meus amigos, não há muitos. Não há imagens, não há santos, não há ninguém. Há um só mediador e eu quero reforçar isto, porque esta verdade foi deitada por terra. Esta verdade foi tirada da mente das pessoas e foram colocadas mentiras. Mas a palavra do Senhor, que é o Deus Criador, Ele é que sabe. Ele diz que há um só mediador, Jesus Cristo, homem. E porquê homem? Porque Ele veio na nossa carne. Meus amigos, Ele sabe o que nós sentimos. Ele sabe as lutas que nós travamos. Ele sabe as tentações, a força que cada tentação tem. Porque a Bíblia diz-nos que Ele foi tentado em tudo. Então, Ele é o único que sabe aquilo que nós passamos, aquilo que nós sentimos. E é como esse conhecimento experimental, porque Ele experimentou na própria carne a luta, não é para não cair em tentação, e resistiu, que Ele agora pode ser um sacerdote misericordioso e compassivo. Compassivo. E, exatamente, e portanto é nessa condição que Ele agora, ao estar no lugar santo do santuário, o que é que ele pode fazer? Meus amigos, esta é a obra maravilhosa que nos dá esperança de vida eterna, porque sabemos que temos lá um advogado. E nós podemos ver isso em 1 de João, na primeira carta de
no capítulo 2, verso 1, Belinha, de 1 São João, ele é muito E, interessante nessa parte aí, porque ele diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Quer dizer, o pecado tem que ser um acidente na vida do cristão. Agora, se todavia algum pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então, se o ouvinte estiver assistindo e ele estiver, então, entendendo, ele pode confessar os pecados a Deus, ser salvo. E ainda mais, no capítulo 1, verso 8, ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, o fazemos mentiroso. Mas, no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Olha só. amém, amém, glória a Deus. Então, meus amigos, só Jesus Cristo pode não só perdoar, nenhum ser humano pode perdoar os outros. É assim, se a ofensa for feita a mim, não é? Se for alguma coisa que eu prejudiquei alguém, eu devo pedir perdão primeiro à pessoa, ou melhor, primeiro a Deus e depois à pessoa. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, o Adenis, por exemplo, cometeu um pecado e vai pedir perdão, cometeu um pecado contra Deus, Para ou até um você. pecado, e vir pedir perdão a mim, ou seja, a outro ser humano qualquer. Portanto, é só a Cristo. Por isso é que diz aqui, se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Cristo. Cristo. Cristo, porque é o único que faz intercessão e que faz mediação. Porquê que ele é o único? Porque ele é o único que tem as duas naturezas. Ele, a natureza divina e a natureza humana, a carne e o espírito. É o único, não há nenhum outro ser humano que tenha isto. Todos nós somos humanos, ponto final, parágrafo. Então, Jesus Cristo, tendo as duas naturezas, ele pode, com a natureza humana, dar a mão ao ser humano, com a natureza divina, ele pegar a mão do Pai e unir os dois novamente. Qual é o método? Está aqui, 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados. A quem? A Cristo. Ele, Cristo, é fiel e justo para fazer duas coisas. Para perdoar, e isso aconteceu no pátio, lembram-se que nós explicámos que a pessoa confessa o seu pecado sobre a cabeça do Cordeiro, que é Cristo, mas também diz para nos purificar. E é aqui a purificação que entramos precisamente no Santo. lugar santo. Exatamente. O lugar santo é, como o próprio nome indica, é o método de Deus para santificar o ser humano. O que é santificar o ser humano? Eu não sei se o Adeni já está a procurar aí de um texto que agora veio à minha mente, que está em Hebreus, Pode capítulo. ser em Hebreus, mas eu ia buscar um texto de Ezequiel, quando ele diz que eu sou o Senhor que te santifica. Exatamente, mas antes de lermos esse, já lá vamos, Adenis. Antes de lermos esse, Opa, vamos aqui a Hebreus, no capítulo Hebreus, 12, no isso. 12, 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, Santificação sem a qual sem a ninguém qual verá o Senhor. ninguém verá o Senhor. Ou seja, como é que podemos ser santificados? Já vimos, confessando o nosso pecado e aceitando, meus amigos, pela fé, a vida justa de Jesus em lugar da minha. Porque nenhum de nós tem uma vida justa. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós tivemos maus pensamentos, todos nós nos irritamos, todos nós temos más palavras. Percebem, meus amigos? Então, o que nós estamos a dizer é que o único que teve uma vida justa, sem pecado, foi Jesus Cristo. Por isso é que é pela fé nessa vida justa, a única justiça que nós temos é a de Cristo. E então nós temos que, Exatamente. pela fé, nos apoderar da justiça de Cristo. Isto é pela fé. E sem fé, ninguém verá a Deus. Como diz Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. Então reparem que é pela fé que nós recebemos o perdão dos pecados. Ai, mas eu venho muitas vezes à minha mente o pensamento de que eu cometi este pecado e que eu fiz isto e fiz aquilo. Mas aceitem pela fé que quando confessam, Deus perdoa. E aceitem que a vossa vida não é justa.
Há muitas falhas no vosso passado e até no vosso presente, mas Cristo, ele viveu uma vida justa. E a Bíblia diz que Deus imputa, ou seja, atribui a justiça de Cristo a vocês, quando vocês acreditam em Cristo, na sua vida justa. E então, quando se tira Cristo e a sua justiça, a sua vida justa, da mente das pessoas, as pessoas vivem desesperadas, porque olham para si e percebem que não têm salvação. Aí entra aquilo que Jesus falou em São João capítulo 13, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá está a palavrinha, crê. Crê. Quando, em Atos dos Apóstolos, o carcereiro, podemos ler esse texto, o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo, não é? No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele era o carcereiro, Paulo estava preso, Silas também estava preso, tinham sido maltratados, chicoteados, estavam amarrados com os pés no tronco, estavam numa cela fria. E então, não vamos ler tudo, mas vamos ler o versículo Posso ler do 29. verso 31? Não, eu queria que lesses desde o 29 ao 31, por favor. 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Maravilha. Eles pregaram a palavra de Deus e os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando neles, lavou-lhes os vergões os açoites, e seguir foram ele batizados e todos os seus. Exatamente, olhem que maravilha. Então, quando ele perguntou o que é necessário eu fazer, Paulo disse: não és tu que tens que fazer nada. Para tu te salvares do pecado, só há um que pode fazer, e já fez: Cristo. Então, crê em Cristo. Crê que Cristo já morreu por ti. Crê que Cristo viveu a vida justa que tu não consegues viver e que quando tu creres nele, essa justiça te é atribuída. Querem ver o que é que diz aqui? Se nós crermos nisto, mas para crer nisto nós temos que conhecer isto. E foi isso que o chifre pequeno tirou da mente das pessoas, do conhecimento das pessoas. Aqui em Jeremias, dou-te já a palavra, Denis. Aqui em Jeremias capítulo 23, por favor, ouçam todos estes dois versos. São de extrema importância. Jeremias capítulo 23, versículo 5, diz assim: Eis que vêm dias, portanto isto foi no Antigo Testamento e Deus estava a profetizar que no futuro vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi, portanto era alguém da descendência de Davi, levantarei a Davi um renovo justo, um rebentinho justo, a palavra justo, e sendo rei, portanto era alguém que seria rei, que seria justo, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Se nós Amém. pararmos aqui, toda a gente sabe quem era este rei, que era descendente de Davi e que era justo e que iria fazer justiça. Quem era? Jesus Cristo. Cristo. Jesus Cristo. Então agora vejam o versículo 6. E nos seus dias, quais dias? Nos dias de Jesus Cristo, Judá será salvo, claro, porque ele é o Salvador, e Israel habitará seguro. E este é o nome de que será chamado: Jeová, justiça nossa. Amém. Então, Jesus Cristo tem o nome Jeová. E ele é nossa justiça. Nós não somos justos. A Bíblia diz em Romanos que não há um justo, nenhum sequer, mas há justificados pela fé em Cristo. Porque, repito, Cristo foi o único que viveu uma vida justa, porque a lei, ela exige justiça, e o pecador não tem essa justiça para dar à lei. Então como é que ficamos? Perdidos? Não. Porque se crermos em Jesus,
Deus nos considera como se nunca tivéssemos pecado. Meus amigos, isto é o Evangelho eterno. E isto foi o que Jesus fez no lugar santo. E que Satanás encobriu basicamente de toda a humanidade. Agora, Belinha, Exatamente. voltando à justiça, que você falou aí, houve um embate entre Cristo vamos dizer assim, os escribas e fariseus da época, e ele disse o seguinte em São João 6, verso 28 e 29. Dirigiram-se esses escribas e fariseus a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Nós só Ex- precisamos crer em Jesus e ponto final. Exatamente, é crer em Jesus. Crer em Jesus não é só crer que ele existe, não é só crer que ele esteve aqui há 2000 anos atrás, mais ou menos, não é só crer que ele é o Criador, porque Deus o Pai fez tudo por meio de Cristo, mas é também crer, e eu volto a repetir, meus amigos, porque isto tem que ficar na nossa mente, é também crer que Jesus foi o único que viveu uma vida justa. E é a sua justiça que nós podemos ter. Como? Pela fé. O justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela fé, na vida justa que Jesus viveu. Denis, diz. É importante, Belinha, nesse ponto, que nós avancemos um pouco para algumas coisas importantes que existem dentro do lugar santo. Dentro do lugar santo, entrando na porta, logo ao norte, Não dá para logo ao ver, norte temos o altar, o pães da proposição. Você depois explica para eles por que são dois montinhos duas de pilhas de pães. seis, duas pilhas de seis, que eram 12 no total. Depois você explica. No lugar norte tinha esse móvel. No lugar sul tinha o candelabro. O candelabro, eu vou mostrar aqui para você, o candelabro. O que isso significa, Belinha? É muito importante isso, entende? Uhum. E indo para o lugar santíssimo, antes de chegar no véu, tinha o altar de incenso. Uhum. Então, vamos explicar para o ouvinte esses três móveis que existem e que existiram no santuário terrestre, o que eles, vamos dizer assim, nos dizem a respeito de Cristo. É muito importante que nós façamos essa colocação. É evidente que temos muitos detalhes, não é para explicar, não vamos ter tempo para o fazer aqui, provavelmente, mas fica para que todos possam continuar a pesquisar e, se quiserem, nós podemos avançar. Mas aqui no capítulo 6 de João, no Evangelho de João, onde o Adenis estava a ler há pouco, nós vamos ler aqui alguns versículos, porque o Adenis falou na mesa, chamada Mesa dos Pães da Proposição. Tinha efetivamente 2 pilhas com 6 pães cada pilha, ou seja, ao todo eram 12. O que é que isso significa? Pão, o que é que significa? Bom, pão tem alguns significados, mas vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 51, é o próprio Posso ler? Jesus que está a falar, sim. E o que é que ele diz? Eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. Exatamente. Portanto, ele diz aqui neste capítulo 6, várias vezes, inclusivamente o versículo 33, 34 e 35, ele diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê, lá está a palavrinha, quem crê em mim, jamais terá sede. Então, Jesus, o pão representava Jesus, que é o pão da vida. Em Mateus capítulo 4, o próprio Jesus, na tentação com Satanás, ele diz o seguinte, no versículo um,
Ora, no versículo 4, Mateus 4, 4. Mas Não Jesus só lhe de pão viverá o respondeu, homem? exatamente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que é que Jesus estava a dizer? O pão físico é para alimentar o corpo, não é? Mas a palavra, por isso é que nem só de pão viverá, mas da palavra, a palavra ela vai alimentar o quê? Não é o corpo, É o é o Espírito. espírito, é o espírito, a nossa fé. Então, a palavra que é Cristo, porque em João 1, 1 a 3, diz que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, então a palavra é Cristo. E lá está. O que é que alimenta a nossa fé e a nossa alma? É Cristo por meio da Palavra. palavra. Por meio da palavra. Então, É, é o que Pedro fala lá nas epístolas dele também. exatamente, muito bem. Então, a mesa dos pães representava não só o alimento físico, o pão de cada dia que nós comemos diariamente e que Jesus nos mantém o pão nosso de cada dia, não é? Nos dá hoje, é o que diz o Pai Nosso, mas também representa a palavra que é o que alimenta a nossa fé. A pessoa que todos os dias estuda a palavra, ela está recebendo Cristo. Cada dia está recebendo Cristo no seu coração. Então, é Ele que supre a nossa necessidade espiritual, que é o pão da vida, como ainda há pouco lemos. Isto a mesa dos pães. O facto de serem 12 significava que é a totalidade do povo de Deus, as 12 tribos. Não é? Representava todo o povo, é um símbolo da totalidade do povo de Deus. Não há ninguém que fique de fora. Isto a mesa dos pães. E duas pilhas é porque representava o pai e o filho. O pai e o filho, exatamente. Agora, no lugar santo não estava só Cristo representado pelo pão. Estava também a menorá, ou seja, o candelabro, o candelabro. E o que é que significa o candelabro? Exatamente, ou o castiçal. Agora, no Salmo 119, versículo 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, voltamos novamente à palavra que é Cristo, é lâmpada para o nosso caminho, porque o candelabro estava lá precisamente para poder dar luz. Mas em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, Jesus falando diz, desculpem, não é o 14 que eu quero, Vamos pegar João 8,12, Belinha. diz, De novo lhes falava, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. desculpa, Dani, estás a ler aonde? No Evangelho de João? João capítulo 8, verso 12. Exatamente, era isso mesmo, esse texto que eu queria, 8:12. Portanto, reparem o que é que diz aqui. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Então não é para seguir pessoas humanas. Não é para seguir seres humanos pecadores. É para seguir a Cristo. É para imitar a Eu Cristo. sou o caminho, a verdade e a vida. Novamente, então ele aqui está a dizer: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se nós seguirmos Jesus, não é? Se nós pegarmos na palavra e aquilo que a palavra diz, nós acreditamos, porque Deus não mente, o que é que vai acontecer? Aquilo que eu ia ler há pouco em Mateus 5. Mateus 5:14, que diz: Vós sois a luz do mundo. Amém. Então, nós acabamos por ser também luz na vida das outras pessoas, iluminar a vida dos outros no sentido de dar-lhes esperança, dar-lhes ânimo, dizer: tu não estás perdido, tu não penses que não tens solução, porque temos Cristo. E aí entra o altar, exatamente, o altar do incenso. O altar do incenso. O que é que significa o altar do incenso? Bom, o incenso que era queimado, não é, ali no altar, pelo sacerdote,
e pelo sumo sacerdote, o fumo, não é, subia. E esse subir do fumo representam as nossas orações. As nossas orações que sobem para o Pai. Mas por que é que elas são aceitas pelo Pai se nós somos pecadores? Belinha, não esquece de dizer que também aqueles aromas que eram colocados ali representavam o bom perfume de Cristo, como Paulo fala lá em Efésios. Exatamente, ou seja, a justiça de Cristo. De Cristo. Novamente, o incenso representa a justiça de Cristo. E Isso. quando nós oramos, se nós estamos revestidos de Cristo, cobertos com Cristo, não é? Se Cristo habita em nós, e nós já vamos a Colossenses, capítulo 1, que este é o objetivo do Evangelho. Se Cristo está em nós, as palavras que nós dissermos não as dizemos de nós mesmos, mas Cristo que está em nós é que vai dizer essas palavras e a oração é aceita pelo Pai. Vais ler Colossenses 1, 26 e 27? Vou. O ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Meus amigos, nós só temos a esperança de estar um dia na glória e de ser glorificados se Cristo viver em nós. E Cristo pode viver em você. Como? Pela fé, seguindo Jesus, aceitando a palavra, confessando os seus pecados a Cristo. Percebem, meus amigos? Isto é muito importante. E foi esta verdade toda que estamos a falar aqui que foi deitada por terra e foi colocada no lugar da verdade, foi colocada a mentira. Mas esta é a verdade. E eu gostava que lêssemos agora aqui em Apocalipse 2 textos. Um no capítulo 5, no versículo 8. Apocalipse 5, 8 diz assim: Logo que E tomou o quando, livro. to, e quando tomou o livrinho, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Lá está o incenso. Ele é agradável a Deus, o cheirinho dele, porque é a justiça de Cristo, está misturado com as orações dos santos. Mas aqui no capítulo 8 é mais específico. No capítulo 8, no versículo 3, perdão, Diz o seguinte: no versículo 4, desculpa. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Lá está. A fumaça vai como se fossem as orações dos santos subindo para Deus. Então, o que nós queremos deixar hoje aqui é que Jesus Cristo ainda é para nós hoje o pão da vida, a luz do mundo, a nossa justiça. E é este trabalho que ele faz, exatamente. Aí já estamos no lugar santíssimo, não é? Na arca. Mas é este trabalho que Jesus faz por nós que nos garante a salvação. Portanto, não se desesperem. Não permitam que outra coisa ocupe o lugar de Cristo na vossa mente. É isso que Satanás tem procurado fazer, tirar Cristo da nossa mente, da nossa vida, e colocando outras coisas. Mas para a salvação, o que a Bíblia nos diz é que nós precisamos crer nisto. Mas eu gostava que concluíssemos aqui em Hebreus, no capítulo 10. Vamos ler o versículo 37 a 39, bem devagarinho. Eu posso ler, Adenis, não te importas que eu Pode ler, leia? então. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Isto é Jesus, ele está quase a vir, meus amigos. Mas, olhem o que diz, o meu justo, olha o que Deus diz,
o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olhem o versículo 9 agora, vivam por ele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, o que nós desejamos, meus amigos, é que vocês creiam no que está na Bíblia. Creiam no que está escrito. Porque nós, não é o que nos dizem, não é o que nós aprendemos dos nossos pais e avós, porque eles aprenderam errado, talvez, e não sabiam. Mas agora Deus está a trazer-nos a nós a oportunidade de crer no que está escrito. Que Deus vos ajude. Não sei se o Adenis tem mais alguma coisa, algumas Não, palavras. Belinha, a gente pensava em concluir hoje, mas pelo que a gente viu aí, a gente não programa essas coisas, então que Deus seja louvado. Vamos fazer então uma terceira e aí vamos fazer uma conclusão e uma resenha geral daquilo que foi falado, então. Ok, muito bem. Então, tenham todos um bom dia. Vamos pedir ao Adenis que nos dirija em oração, está bem? Vamos orar então. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, aqui hoje foi colocado mais, Senhor Deus, um pedaço da tua verdade. Esperamos que o ouvinte que tenha ouvido e aqueles que ainda vão ouvir possam realmente ser beneficiados por estas verdades que estão, de certa forma, sendo recuperadas e que Deus seja louvado e honrado por tudo isso. Gostaríamos que todos os que ouvirem essa mensagem levem a sério, porque essas mensagens são, vamos dizer assim, um divisor de águas para a nossa salvação. E rogamos aos céus que, através do teu Santo Espírito, ó Senhor Deus, possa fazer entender todos os que assistirem e ouvirem essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém.